Nossa jornada começa no castelo de Highclere, cenário de um dos maiores seriados de drama da TV. Então, iremos a Winchester, que foi a capital da Inglaterra anglo-saxônica. Viajaremos para o sul sobrevoando o campus até a cidade costeira de Portsmouth, lar do navio de guerra mais antigo do mundo. De lá, visitaremos os pontos turísticos do Parque Nacional de Salt Downs, onde exploraremos o passado antigo da Inglaterra. Depois, passaremos por Sussex até chegarmos à cidade costeira de Sheringham-by-Sea, onde fica o aeroporto mais antigo da Inglaterra. Seguindo para o leste, iremos nos deparar com o enigmático Homem Longo de Wilmington. Concluiremos nossa jornada na cidade turística de Brighton, o destino litorâneo mais popular do país. Este é o condado de Hampshire. Situado em suas paisagens verdejantes está o grandioso castelo de Highclere. Como grande parte da Inglaterra, o prédio em si foi transformado com o tempo, mas sua fundação original permanece intacta. A propriedade está ocupada há cerca de 1.300 anos e é o lar dos condes de Carnarvon desde 1679. O palácio medieval de tijolos e pedras que havia aqui foi transformado em uma mansão de estilo gótico no século XIX. Um dos anos mais marcantes para Highclere foi 1922, quando o quinto conde de Carnarvon descobriu a tumba de Tutankhamon em uma expedição com Howard Carter. A descoberta provocou um frenesi na mídia e uma fascinação pública duradoura. Mas hoje em dia, Highclere é mais conhecido como o cenário das filmagens da famosa série de TV Downton Abbey. No coração de Hampshire, há uma cidade construída sobre fundações antigas, Winchester. O local foi inicialmente habitado em torno de 150 a.C. e tornou-se um dos maiores assentamentos romanos na Grã-Bretanha. Mais tarde, foi escolhido pelo rei Alfred o Grande como a capital da Inglaterra anglo-saxônica. A atração principal de Winchester é a sua catedral. Suas bases estão enraizadas na conversão da monarquia pagã ao cristianismo em 635 d.C. A igreja original, chamada de Old Minster, foi construída 10 anos depois, permanecendo por 4 séculos e meio antes de ser demolida para dar lugar a uma nova igreja. Mas as pedras de Old Minster ainda estão aqui nas paredes da Catedral de Winchester, e a sua silhueta ainda é visível no lado norte da catedral. A igreja, como é hoje, foi finalmente concluída no século XVI e é reconhecida como a catedral medieval mais extensa da Europa. Seguimos agora para o sul, para a cidade costeira de Portsmouth. Localizada na foz do estuário do rio Wallington, Portsmouth é considerada o lar da Marinha Real. Reinando sobre as docas está a inconfundível Spinnaker Tower, projetada para se parecer com uma vela ao vento. Um símbolo apropriado para Portsmouth, cidade tradicionalmente marítima desde os tempos dos romanos antigos. O legado de Portsmouth está orgulhosamente exibido no HMS Victory, o navio de guerra mais antigo do mundo. A construção deste navio de 100 armas começou em 1759. A madeira utilizada para construí-lo foi tratada por 14 anos antes da primeira tábua ser cortada. A vida a bordo de um navio da Marinha do século XVIII não era fácil. Mas a promessa de receber uma parte do tesouro de um navio inimigo capturado convenceu muitos marinheiros a aceitarem as condições difíceis. O maior feito do Victory foi em 21 de outubro de 1805, na Batalha de Trafalgar, na costa da Espanha.
O que resultou foi uma vitória britânica crucial que frustrou a tentativa de Napoleão de invadir a Inglaterra. Também concedeu à Grã-Bretanha o título de marinha mais forte do mundo. Mas o sucesso teve o seu preço. O grande herói de guerra da Inglaterra, Almirante Nelson, morreu a bordo do Victory no auge da batalha. Do outro lado do porto, perto da costa leste, encontramos outro lembrete da antiga rivalidade entre Inglaterra e França. O Forte Brockhurst manteve-se praticamente inalterado desde a sua conclusão em 1862. Era inovador para a época, pois os arquitetos optaram por renunciar à forma pentagonal tradicional. Em vez disso, o forte foi adaptado ao relevo local, o primeiro de seu tipo na Grã-Bretanha. Brockhurst era um de uma série de fortificações construídas ao longo da costa. Embora fosse pouco provável que se provassem eficazes contra os novos navios de guerra encouraçados, o verdadeiro objetivo era deter o inimigo, enquanto a marinha modernizava sua frota. Outra série de fortificações construídas devido ao crescimento do medo em relação a uma possível invasão francesa inclui o castelo de Saltsea, construído em 1544. É possível que o rei Henrique VIII possa ter participado do projeto. Ao longo de sua história, o castelo de Saltsea só foi tomado uma vez, quando uma grande força parlamentarista cercou o castelo durante a Guerra Civil Inglesa. A história diz que o comandante monarquista, bêbado demais para lutar, pediu que eles voltassem de manhã. Isso se revelou insuficiente para deter o inimigo e resultou em uma rendição sem perda de vidas. Perto da costa está o Forte No Man's Land, uma das 4 ilhas artificiais de defesa da metade do século XIX. Após se tornar inativo, foi convertido em um hotel de luxo na década de 80. Mas a ideia nunca rendeu frutos e o novo proprietário assumiu o comando em 2004. Um surto de doença dos legionários provocou uma série de eventos em 2008. O próprio proprietário tinha se trancado dentro do hotel, procurado por vários meses por seus credores e administradores. Seu vizinho, o Forte Spitbank, foi o último dos 4 a começar a ser construído, mas o primeiro a ser concluído. Eles foram construídos em resposta a um clamor público por proteção contra uma invasão do exército de Napoleão. No entanto, até que o Forte Spitbank fosse concluído em 1878, a ameaça já havia passado há muito tempo. As armas do forte só foram apontadas para um navio francês uma vez em toda a história, ironicamente, quando os 2 países estavam do mesmo lado. Após a queda da França na Segunda Guerra Mundial, o navio de guerra Courbet foi visto se aproximando do porto. Ele estava de fato fugindo da invasão alemã e acabou ancorando na costa de Portsmouth. Num desfiladeiro exuberante do Parque Nacional de South Downs, encontramos relíquias de um tipo diferente, a fazenda antiga de Butser. Este excepcional museu de história a céu aberto oferece um local para os arqueólogos modernos testarem suas teorias sobre a vida em um povoado da Idade do Ferro. O projeto começou em 1972 e tem 4 casas redondas baseadas em exemplos escavados de Wiltshire. Materiais autênticos são usados para recriar as construções e cercas para os animais. A casa maior mede 15 metros de diâmetro. As paredes foram feitas a partir de uma mistura de lama semelhante a pau a pique. Por muito tempo, especialistas acreditaram que era necessário ter uma abertura no telhado para deixar a fumaça sair. Porém, eles descobriram que a fumaça da lareira passa com facilidade através da palha.
O museu serve como um exemplo da antiga habilidade e engenhosidade arquitetônica, que tanto contribuiu e contribui para a cultura inglesa. Nosso próximo destino fica bem longe dos telhados de palha das cabanas da Idade do Ferro, simplesmente conhecida como Uppark. Esta casa de campo do século XVII foi herdada por Harry Featherstone Howe no final do século XVIII. O Sir Harry era tido pela elite de Wessex como um playboy. Entre suas aventuras estava a amante de Lord Nelson. Após anos de boemia, o Sr. Harry tornou-se bastante recluso. Então, aos 70 anos, ele causou um verdadeiro escândalo quando se casou com sua leiteira de 21 anos, Mary Ann Bullock. A família dela herdou Uppark, que manteve-se uma das propriedades rurais mais bem pagas preservadas da Inglaterra até um incêndio devastador em 1989. Desde então, ela foi cuidadosamente restaurada. Conforme continuamos a nossa viagem através dos campos de Sussex, encontramos uma das mais grandiosas propriedades rurais da Inglaterra, a Petworth House. Ela serviu como a casa da família por mais de 800 anos. O destaque da propriedade é o parque de 283 hectares, projetado pelo mais famoso paisagista inglês do século XVIII, Capability Brown. Seu verdadeiro nome era Lancelot Brown. O apelido veio de seus comentários a clientes de que sempre havia grandes possibilidades de melhorar seus jardins. O parque abriga um dos maiores rebanhos de gamos da Inglaterra, e algumas das árvores enfeitam a propriedade há mais de 1000 anos. Para recriar o lago, a peça central de sua concepção, Capability Brown represou o riacho com cerca de 64 mil toneladas de solo transportado. A visão de Brown de usar faixas de árvores e arbustos cuidadosamente colocados para criar a ilusão de beleza natural teve uma profunda influência sobre os projetos paisagísticos em toda a Europa. Agora trocamos a opulência de Petworth pelo charme rústico do Museu de Wilde Downland. Esta propriedade de 20 hectares tem uma coleção variada de 50 edifícios vernaculares históricos do sudeste da Inglaterra. Estas não são réplicas. Na verdade, estas estruturas foram cuidadosamente desmontadas e em seguida cuidadosamente remontadas. O prédio mais antigo do museu data do século XIII. Ao contrário de muitas das grandes propriedades rurais da Inglaterra, as casas dos agricultores e trabalhadores não eram tipicamente preservadas ou mantidas ao longo dos anos. Além das casas, o museu também restaurou vários prédios agrícolas e públicos. Estas reconstruções meticulosas são uma linha do tempo ao ar livre, abrangendo 6 séculos de técnicas de construção e história arquitetônica num só lugar. Localizada às margens de um rio antigo, está a cidade-mercado de Arundel, que também é o nome de seu castelo pitoresco, cujas origens datam das invasões normandas da Inglaterra há quase 1000 anos. O monumento mais antigo é o Castelo de Mota de 30 metros, construído em 1068. Ele permanece como um símbolo da origem antiga dos fortes. Em sua longa história, o Castelo de Arundel tem sido predominantemente a residência dos duques de Norfolk. Muitos deles viveram em tempos politicamente perigosos. O terceiro duque escapou por pouco da execução em 1547 porque o rei Henrique VIII morreu pouco antes da data prevista para sua execução. Seu filho, o quarto duque, não teve tanta sorte. Ele foi decapitado por ter a intenção de se casar com Mary, rainha da Escócia. Mas foi apenas 11 duques depois que o castelo passou por uma grande reforma. Foi Henry, o 15º duque de Norfolk, que foi responsável por grande parte do que vemos hoje. Ele completou a restauração em 1900, fazendo com que o lugar entrasse para a história no século XX
tornando-se uma das primeiras casas de campo inglesas a ser equipada com luzes elétricas. Ele também ganhou elevadores, aquecimento central e até mesmo equipamentos contra incêndios. Agora deixamos os campos de Sussex pelo popular balneário de Shoreham-by-Sea. A história da cidade é anterior aos romanos e é frequentemente vista como a praia que os turistas esqueceram. Sua fortuna cresceu após a chegada dos normandos no século XI e a cidade portuária adquiriu uma boa reputação pela construção de navios. A erosão costeira e a peste negra detiveram o crescimento da cidade, mas a sua tradição no artesanato foi mantida. Shoreham abraçou o século XX, transferindo seu talento para um novo meio de transporte: o avião. Seu aeroporto é o mais antigo campo de aviação comercial licenciado da Grã-Bretanha e um dos mais antigos do mundo. O prédio em estilo Art Deco foi construído em 1936 e ainda está em uso hoje. Um pouco mais para o interior estão as colinas verdes do South Downs, e um local que tem atraído por muito tempo viajantes e excursionistas para a região. Estes dois moinhos de vento do século XIX são oficialmente conhecidos como os Moinhos de Vento de Clayton, mas os moradores os apelidaram de Jack e Jill. Jill é o mais velho dos dois, construído em 1821. Jack, o maior, foi construído em 1866. Ele apareceu no filme O Moinho Negro, de 1973, e seu exterior foi pintado especialmente para as filmagens. Por outro lado, Jill foi totalmente restaurado por voluntários e está aberto à visitação. Um ponto de interesse surpreendente na zona rural de Sussex é o Homem Longo de Wilmington. Este misterioso guardião dos South Downs tem deixado arqueólogos e historiadores boquiabertos há séculos. Um desenho de 1710 indica que a figura, possivelmente um deus da guerra, já possuiu traços faciais. Até hoje, especialistas não conseguiram datá-lo, e sua verdadeira origem pode permanecer um mistério para sempre. Agora, deixamos os campos tranquilos para a agitada comunidade à beira-mar de Brighton. Por mais de 2 séculos e meio, ela tem a reputação de ser o balneário mais popular da Grã-Bretanha. O futuro da cidade mudou para sempre quando, em 1750, a cura pela água salgada do Dr. Richard Russell atraiu a aristocracia em peso. Durante o século passado, o encanto de Brighton continuou a crescer. Mas recentemente, uma apreciação por sua história surgiu e a cidade foi reinventada. Hoje, abriga uma comunidade de espírito livre e moderna. O mais famoso residente de Brighton foi o príncipe regente, o futuro George IV. O príncipe gostava tanto do lugar que ele construiu um de seus monumentos mais importantes e conhecidos, o Pavilhão Real de Brighton. A construção do palácio começou em 1787 e levou quase 35 anos para ser concluída. Com sua arquitetura exótica de estilo asiático, ele já foi comparado a tudo, desde um Kremlin russo até um nabo de Norfolk. Mas a maioria concorda que é a ilustração perfeita da extravagância de uma era passada. Nossa última parada nesta viagem é o Pier de Brighton, a maior atração da cidade. Ele mudou drasticamente desde o pier original, construído em 1823. Na época, ele servia principalmente como plataforma de desembarque. Os comerciantes logo começaram a cobrar uma taxa de entrada. Quiosques que vendem lembranças e doces surgiram ao longo de seu comprimento, assim como as barracas de entretenimento com cartomantes e shows de silhueta. Foi vendido em 1889, mas foi completamente dizimado por uma tempestade mais tarde naquele mesmo ano.
Foi então reconstruído e o Brighton Palace Pier foi inaugurado numa grande cerimônia em maio de 1899, iluminado com 3.000 lâmpadas. Hoje, 67.000 fornecem a iluminação à noite. O pier foi reformado em 1984 e algumas das mudanças incluíram a entrada franca, o uso gratuito de espreguiçadeiras e novas lanchonetes. Apesar das mudanças, características anteriores remanescentes, como a sala de concertos, o teatro e o coreto, ainda podem ser vistas. Grande parte da Grã-Bretanha moderna é construída sob os alicerces de seu passado e representada através de seus monumentos e arquitetura. Brighton é um exemplo perfeito da capacidade da Grã-Bretanha de valorizar o passado enquanto abraça o futuro. Um lugar perfeito para terminar esta viagem.